eu pedi a Deus que me desse uma palavra de encorajamento para você, para o ano de 2015. E o texto que Ele me deu é um texto muito conhecido e muito prático, mas a palavra de hoje para você é uma palavra de Deus para trazer esperança ao teu coração, amém? Está lá em Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14. E aqui nós temos algumas orientações muito simples que o apóstolo Paulo nos dá, que são muito práticas, mas que devem ser colocadas em prática na nossa vida. Não é só para a gente ouvir e dizer que bonito, não, é para botar em prática hoje, em nome de Jesus. Já que nós estamos há 3 dias, do término do ano 2014 e o início de 2015. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Uma coisa que eu acho muito interessante, é que o grande apóstolo Paulo, o maior de todos eles, o homem que escreveu 1/3 do Novo Testamento, o homem que recebeu a revelação diretamente do Cristo glorificado, o homem que sabia a Bíblia de cor, a primeira declaração que ele faz, olha, eu ainda não alcancei, eu ainda não cheguei ao ponto que Deus tem para mim. Então, toda vez que a gente termina um ano, termina um ciclo, a gente faz esse tipo de avaliação. Como é que eu fui o ano de 2014? Como é que eu fui como marido? Como é que eu fui como pai? Como é que eu fui como pastor? Como é que eu fui como cristão? Como filho de Deus? E a gente, quando olha para a nossa vida, a gente pode ter um sentimento muito ruim. Porque quando Paulo fala, ele dá 3 conselhos, muito simples. Primeiro, esquecendo das coisas que para trás ficam. A segunda, ele fala de como você deve correr a carreira cristã, avançando para as diante de mim estão. Quer dizer, a carreira não acabou ainda. E a terceira, ele fala de um alvo, que é o prêmio que Deus tem para nós. Agora, o que é muito interessante aqui é que ele não fala para esquecer das coisas boas. Na Bíblia, tudo que é bom, a gente deve lembrar, porque as bênçãos a gente não pode esquecer, amém ou não? Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe que Deus mandava fazer memoriais das bênçãos, porque nós temos muito mais tendência a lembrar das coisas ruins do que das boas. É verdade ou não é? Então, o apóstolo Paulo ele já começa dizendo, olha, eu não cheguei lá ainda. Ele é de fato um modelo para nós. Ele diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele falou isso absolutamente sem nenhuma empáfia, sem nenhuma arrogância. Mas ele disse, olha, eu estou imitando Jesus. Vocês querem saber como Jesus anda? Olhem para mim. Então, eu confesso que eu estou muito aquém dele. E eu posso aprender com ele. Primeira lição que eu quero dizer para você, querido, antes de você entrar no novo ano, é que você deve esquecer de tudo que aconteceu de ruim na tua vida. Dos teus erros, no ano de 2014, dos erros, das decepções, das mágoas que alguém pode ter provocado em você, dos fracassos, das perdas. Essa é a primeira palavra que Deus tem para você hoje. Estas coisas que passaram, elas não vão acrescentar nada na sua vida. Alguém te magoou aqui esse ano? Levante a mão. Você tem mágoa hoje de alguém? Tem alguma tristeza de alguém? O Senhor está dizendo para você, deixa para trás. Não importa se aconteceu há 20 anos atrás ou há 20 minutos. Deus está dizendo para você, passado acabou.
Não dá para mudar o que aconteceu. Diga para a pessoa do teu lado, o que passou, não dá para mudar. A palavra dita não dá para ser retirada. A ação cometida não dá para ser retrocedida. Não adianta você olhar para as coisas ruins e alimentá-las. Porque, querido, se o passado na tua vida não for enterrado, ele vai ser um veneno para o seu futuro. Está me entendendo? O passado na sua vida, se não for enterrado, ele vai envenenar o seu futuro. Tem muita gente que, porque não consegue se livrar do passado, não consegue avançar para o futuro. Fica preso. É como você ter um bloco de 1 tonelada amarrado no seu pé, você não consegue sair. Diga para a pessoa do teu lado, Deus quer que você se esqueça de tudo que está no passado. Agora, é interessante, qual que é o tempo verbal do verbo esquecer? Esquecendo-me. Isso é um gerúndio, né? Você se lembra dessa aula? O que é um gerúndio? É uma ação contínua. Por que Paulo fala isso? Porque, querido, não existe uma pílula que você compra na farmácia e toma e você esquece tudo. Sim ou não? Seria bom, né? A pessoa fez alguma coisa contra você, você vai lá, deixa eu ver essa aqui. Foi muito duro o que ela fez contra mim. Eu preciso de uma dose cavalar, 200 miligramas. Do esquecidômetro. Inventei agora. Não tem isso. Agora, a Bíblia diz que isso é um processo. Como é que você vai esquecendo num processo? Você vai esquecendo. Quando tem vontade de falar, você não fala. Quando você começa a lembrar, você muda de pensamento. Sim ou não? Dá para fazer isso ou não dá? E o que a Bíblia está dizendo, que se você tiver essa atitude, com o tempo, aquilo que doía, vai doer menos, até que chega uma hora que não dói mais. E quando não dói mais, você está livre. Diga para a pessoa do teu lado, você foi criado em Cristo Jesus, para liberdade. Diga, esqueça, meu irmão. Diga assim, mágoas, fracassos, perdas, lutas, relacionamentos quebrados, amém ou não? Todo mundo tem arrependimento. Quem se arrependeu de alguma coisa que disse, de alguma coisa que fez, que teria feito diferente o ano passado? Sim ou não? Dá para voltar atrás? Não. Dá para mudar o futuro. O que foi feito, foi feito. Diga, o que foi feito, está feito. Diga, não há como fazer de novo. Passado está sepultado. Sabe como a Bíblia diz que você tem que encarar? 1 João 9 diz assim, se confessarmos os nossos pecados, diga, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele quem? Jesus. Olha para a pessoa do teu lado e diga, Jesus é justo e fiel. E se Ele está te dizendo que você está perdoado, é porque está perdoado. Olha para a pessoa do teu lado e diga, não esquenta a moringa. Você já foi perdoado. Amém? Primeiro conselho, portanto, esqueça do que é ruim e se lembre do que é bom. Vou dar um conselho para você de uma pessoa que já viveu muito criando relacionamentos. Se você não for capaz de perdoar, não vai sobrar ninguém do teu lado. A começar pela esposa, pelo marido, pelo filho, não sobra ninguém. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. Então, se você quer ser uma pessoa
que ao longo da vida você tem gente junto com você que lute as suas lutas, que sonha os seus sonhos, você tem que saber perdoar. Às vezes dói muito, mas se você fizer um exercício de perdão, aquela pessoa que te feriu vai ter a chance de estar de novo com você, amém ou não? Você já pensou se Deus falasse assim para nós: não, eu amo, tudo bem, está perdoado, mas igual nunca mais. Sabe onde é que você ia morar, meu querido? Não ia ser no céu, não. No máximo um purgatório. Que não existe, tá? É bom deixar bem claro, senão alguém vai dizer aí que o pastor Lamartine está dizendo que existe purgatório. Mas Deus, Ele nos perdoou completamente. E devolveu a cada um de nós uma posição superior àquela que Adão tinha. Amém? Então diga, a primeira lição: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. A segunda lição, o segundo conselho que Paulo dá, ele fala de como é que nós devemos correr a carreira cristã. Diga para a pessoa do teu lado: querido, a maratona ainda não acabou. Está me entendendo ou não? Querido, a vida cristã não é uma corrida de 100 metros. Ela é uma maratona. Graças a Deus que no mundo espiritual eu corro. Porque eu só de saber que os nossos irmãos vão correr a São Silvestre eu já fico cansado. Vou orar por todos vocês, porque eu nunca vou fazer uma corrida. Não, acho que Deus não tem esse chamado para mim. Irmãos, eu corro quantas maratonas espirituais forem necessárias. Mas correr 15 quilômetros por nada? Misericórdia. Estou fora, não corro nem 5. Mas então, na vida cristã, a gente deve se lembrar, existe uma máxima que todo corredor tem. Eu não tenho muita autoridade para falar isso, mas está o pastor Daniel aqui, está o Fábio ali, tudo maratonista, tudo cara que sabe o que quer correr. Se eu estou mentindo, vocês me corrijam. Mas dá vontade de parar no meio do caminho? Sim ou não? Uma vez, duas ou muitas vezes? Como é que vocês agem para que não para? Vou correr mais 1 quilômetro, vou mais um pouquinho, até cruzar a linha. A vida cristã é assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. O segredo é esse, um dia após o outro. O ano de 2015 vai reservar para vocês muitas coisas maravilhosas. Vai ter algumas pedras no caminho, vai ter algumas subidas também. Mas na hora da subida você sobe e você fala: estou subindo, mas daqui a pouco vai vir um platô. Daqui a pouco vai vir uma descida. Enquanto você está vendo aquele obstáculo, você diz: avançando para as que diante de mim estão. Olha para a pessoa do teu lado e diga: a corrida da vida é uma corrida onde você tem que avançar. Porque quem não avança desiste. O apóstolo Paulo, ele tinha todas as razões do mundo de ser pessimista. Ele viveu no meio dos judeus que o odiavam. De uma hora para outra ele se transforma do líder e do herói deles no cara que eles queriam matar. E muitas vezes eles tentaram matar. Apedrejaram, chibataram. Já os próprios naufrágios das viagens que ele fazia, quer dizer, ele podia olhar para trás e dizer: meu Deus, que vida é essa que Deus me deu? Eu estou pregando evangelho, eu só tomo pancada da vida. Mas não, ele olhava para frente e dizia: glória a Deus, chibatada é para a glória de Jesus, eu vou vencer, eu vou continuar, porque eu sei que lá no fim, Deus tem um prêmio maravilhoso para a minha vida. Amém ou não? Olha, querido, isso é algo que você tem que entender. A vida cristã exige isso. Vai haver momentos que você vai ter vontade de desistir, pede força para Deus. O Senhor vai estar ao seu lado, amém? Paulo olhava para o futuro com antecipação e fé. Ele tinha esperança do futuro. Aliás, deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe o que a palavra evangelho significa? Boa notícia.
Você acha que uma pessoa que olha para o futuro com pessimismo, ela vai pregar o evangelho bem? Vamos fazer aqui um exercício, sabe? De mental mesmo. Como é que uma pessoa que olha para o futuro com medo, o que ela transmite para os outros? Insegurança e incredulidade. Essa é uma boa pregadora do evangelho? Como é que uma pessoa pessimista transmite o evangelho? Quando você está perto de uma pessoa pessimista, o que você sente em relação ao futuro? Incredulidade. O que mais? Desânimo. Sim ou não? E uma pessoa que tem amargura na vida, que tipo de evangelho ela transmite? Tristeza. Sim ou não? Agora, o que é o evangelho? Boa notícia. Olhe para a pessoa do teu lado, olhe bem no olho dela e diz assim: olha, Deus quer que você sempre tenha uma boa notícia nos seus lábios. Amém ou não? A Bíblia não diz que você não vai enfrentar dificuldade. A Bíblia não diz que você não vai passar por lutas. Mas a Bíblia diz que é no meio da luta que você vai revelar a fé que você tem. Sim ou não? Pega o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um cara, quando ele escreve o livro de Filipenses, esse livro que eu usei aqui, o versículo, ele estava preso, meu querido. Ele estava preso, e as pessoas no evangelho ainda iam lá para dizer para ele: olha, sabe o fulano de tal está ganhando um monte de alma para Jesus, e você está na cadeia. E ele falou, no mesmo livro ele fala assim: sabe, gente, tem gente que vem me contar essas coisas pensando que eu vou ficar chateado, e eu digo glória a Deus, porque importa é que o evangelho seja pregado. Amém ou não? Então a gente tem que entender que nós passamos pela vida, e as circunstâncias, uma hora são adversas para uns, enquanto para os outros estão indo bem. No outro momento, aqueles que estavam indo bem passam por lutas, e os que estavam mal passam por vitórias. Agora, não importa o momento que você esteja passando, uma verdade é inexorável: no final dessa carreira, tem o Rei dos Reis esperando você, com uma coroa de justiça para a tua vida, e você vai correr a carreira até o fim. Amém ou não? Diga para a pessoa do teu lado: você não vai desistir. No ano de 2015, você vai continuar avançando, porque você sabe quem está no fim, te esperando. Amém? Glória a Deus. A marca do evangelho é a esperança. Há pessoas que apostam no medo, nós apostamos na esperança. Paulo, ele olha para o futuro, ansioso, esperando o que Deus tem para ele, aquilo que ele ia realizar para Deus. Entre no ano de 2015, porque senão você não vai ser diferente em nada das pessoas do mundo. Entre em 2015 não esperando o pior, entre em 2015 esperando o melhor, porque o melhor de Deus ainda está por vir, porque Deus é Senhor da tua vida, Deus é Senhor da tua história. Ah, pastor, mas as circunstâncias são terríveis. Eu não sei de onde vem, querido. Você não é movido por fato, você é movido pela fé. A Bíblia diz que nós iniciamos a vida cristã pela fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Mas a Bíblia diz também que o justo, em Romanos 1,17, viverá pela fé. A fé é o que te move, a fé é o que te faz avançar para frente. Amém ou não? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Tudo que é ruim você esquece, tudo que é bom você lembra, e para frente você só vai pela fé. O justo não vive por sentimentos, o justo não vive por emoções, o justo não vive por circunstâncias, o justo não vive por prognósticos humanos, o justo vive pela fé. Amém? Ou você pode focar a sua vida nos problemas, ou você pode focar a sua vida no poder de Deus.
Deus quer derramar o poder dele na sua vida. Mas toda a bênção que você recebe na tua vida, diga, toda a bênção que eu recebo nessa vida, só vem de um jeito, pela fé. Como é que você é salvo? Quando você está com uma enfermidade, como é que você é curado? Pela fé. Como é que você vai viver o diabo? Pela fé. A Bíblia diz, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Diga no ano, olha para a pessoa do teu lado, diga no ano de 2015, você vai vencer o mundo, pela fé, no Filho de Deus. Aleluia, aplauda ao Senhor, diga eu creio. Diga eu creio. Diga eu creio. Eu creio no poder do nome de Jesus. Isso faz o diabo estremecer. O diabo não fica impressionado com um pregador bom, com gente que tem sinal de prosperidade. Ele não tem nenhuma, não fica impressionado. Sabe com o que ele fica impressionado? Ele fica impressionado com um crente que crê na palavra de Deus, arrisca. Com isso ele fica impressionado e fica preocupado. Porque um crente, meu irmão, que crê, ele é um doido para o mundo. Mas ele é um torpedo nas mãos de Deus. A fé é o que te leva adiante. Diga assim, fé e medo são opostos. Diga, eu escolho a fé, porque a fé vence o medo. Então, quando você vê uma pessoa amarga, não se esqueça que ela gera amargura. Quando você vê uma pessoa pessimista, ela gera incredulidade. Quando você vê uma pessoa triste, ela gera nas pessoas compaixão e pena. Mas quando você vê uma pessoa de fé, ela gera esperança. Amém? Que os seus lábios ministrem esperança. Que o seu olhar ministre esperança. Que o seu coração esteja cheio de esperança. E que no ano de 2015, meu querido, você deixe o Senhor te usar para pisar na cabeça da serpente, para envergonhar o diabo, para ganhar as pessoas para Cristo, amém? Para ser instrumento de libertação. Porque é isto que o Evangelho é. O Evangelho não pode ser uma religião. Uma religião divide as pessoas. Quando Satanás percebe que Deus está fazendo uma obra muito linda, o que ele faz? Ele divide as pessoas. Por causa até de religião. Ah, eu creio assim, e as pessoas ficam brigando umas com as outras. Mas quando você está cheio do amor e da esperança, o Senhor opera na tua vida a esperança para o coração daquele que necessita. E a terceira lição que eu quero dizer que Paulo nos traz, é que a gente deve correr a carreira cristã esperando recompensas eternas. Diga assim, no ano de 2015, eu vou correr a maratona da vida, esperando recompensas eternas. Está entendendo bem o que é isso? A palavra de Deus diz, prossigo para o alvo. Pelo quê? Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olhe para a pessoa do teu lado e diga, tem um prêmio lá no final da carreira. Diga, esse prêmio é eterno. Sabe quem é que vai te dar o prêmio? Jesus. Eu quero ouvir aquela palavra, filho, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Você quer ouvir essa palavra? Quantos querem ouvir essa palavra do Salvador? Você já pensou que coisa maravilhosa? Você atravessar essa vida no portal da morte, que todo mundo tem medo, e você saber que do outro lado, quem vai estar lá? Os anjos de Abraão, os anjos do Senhor escoltaram Abraão, o Lázaro, né, para o seio de Abraão. Quem estava lá no fim? Jesus. No caso ali não era Jesus, porque ele não tinha morrido ainda. Mas no nosso caso vai ser. Lá no fim vai estar Jesus e ele vai falar para mim e para você. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei.
Eu vou te falar uma coisa muito séria aqui. Pessoas que são motivadas por recompensas humanas se decepcionam. Sim ou não? Você trabalha e o teu chefe não reconhece, não te dá o aumento que você esperava. Decepção. Você faz na igreja, espera que o pastor reconheça e ele não te reconhece como você merece. Decepção, amargura. Mas quem trabalha pela recompensa celestial não vai se decepcionar. Sabe por quê? Porque Jesus não vai te retribuir injustamente. Ao contrário, ele diz: foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Olha para a pessoa do teu lado e diga: a recompensa que o Senhor tem para você é muito além do que você merece. Diga: pessoas motivadas pela recompensa celestial são pessoas cheias de fé e de esperança. Quantos aqui querem receber hoje uma unção nova de fé e de esperança em nome de Jesus? Quantos querem entrar no ano de 2015 olhando para frente e dizer: Senhor, eu não vou esperar de homens, eu vou esperar do Senhor, porque o Senhor é aquele que recompensa. Amém ou não? A palavra de Deus é clara. O apóstolo Paulo não estava disposto a abrir mão de nada. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: não abra de mão de nada do que Deus tem para você. Ele era um homem rendido ao Senhor. Sua vida tinha consistência. Porque por mais que o traíssem, que o enfrentassem, que o açoitassem, ele sabia que lá no fim a recompensa seria extraordinária. Valeria a pena. E ele até diz, certa vez, ele diz assim: porque a leve e momentânea tribulação deste tempo presente não se compara com o eterno peso de glória. Olha que coisa tremenda. Ele diz que o que ele passava, olha gente, era traição, cusparada, pedrada, calúnia, inveja. Tudo isso ele enfrentou. Ele falou: isso é leve e momentânea tribulação, comparada ao eterno peso de glória. Diga: de um lado leve, do outro lado pesado. De um lado a momentânea tribulação, do outro lado eternamente. Diga: de um lado tribulação, do outro lado glória. É isso que Deus está dizendo para você, querido. Deus não prometeu que você não vai ter tribulação. Deus não prometeu que você não vai ter luta. Deus não prometeu nada disso. O que Ele prometeu é que se você tiver luta, o alívio vai ser extraordinariamente maior. Se você tiver tribulação, ela será leve comparada ao peso da glória do Senhor. Amém? Então é esta a recompensa que a gente tem que buscar. Não fique só olhando para as coisas dessa vida. Porque se você estiver olhando para isso, o que você vai ter é decepção, é amargura. Apocalipse 22, versículo 12. Tem uma promessa do próprio Senhor Jesus. É Ele que está falando aqui. Jesus está dizendo assim: vamos ler juntos? E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: você vai receber galardão de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor e dizer: eu creio nisso. Eu quero dizer que nessa corrida, meu querido, quando você olha para o alvo e você continua avançando, você vai cumprir um princípio cristão que muita gente se esquece. Presta atenção, porque isso é uma das coisas mais importantes que eu falei nessa mensagem até agora. Diga assim: na carreira cristã, não é importante como você inicia, mas como você termina.
Sim ou não? Na vida é isso, mas na vida espiritual muito mais, meu querido. É fácil começar as coisas, sim ou não? Começar uma dieta, por exemplo, todo mundo começa. Quantos vão até o fim? Eu já comecei muitas, e já parei a maioria na metade. Mas, dessa vez eu vou terminar. Glória a Deus. É fácil começar. Agora, ninguém vai perder 30, 40 quilos assim, né? Eu queria uma pílula emagrecedora. Você toma uma pílula, em uma semana você perde tudo. Eu adoraria, mas não é assim. Olha para o teu irmão e diga assim: na vida cristã é assim, meu querido. Não importa como você começa, mas como você termina. Amém ou não? É fácil começar uma família? Sim ou não? Todo mundo casa hoje. Difícil é passar a vida inteira junto. Sim ou não? Amanhã eu faço 31 anos de casado. Com essa mulher maravilhosa aqui. E Deus nos abençoou a cada dia. Mas quantos dos meus amigos casaram, já estão no terceiro, quarto casamento? Por quê? Porque é fácil começar. Difícil é permanecer até o fim. Diga para a pessoa ao teu lado: não importa como você começa, mas como você termina. É fácil entrar numa faculdade. É mais difícil sair dela. Depois que terminou, sim ou não? Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: qualquer garota pode ter um bebê, mas é necessário uma mãe para educar um filho até a maturidade. Sim ou não? Muita gente bota no mundo e abandona. Essa é a máxima desse texto. Não importa como você começa. Então que o ano de 2015, olha para a pessoa do teu lado, é que o ano de 2015 não seja o ano que você vai terminar as coisas, vai parar as coisas no meio. Você vai começar e vai até o fim, para a glória do nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Qualquer um pode ter sonhos, sim ou não? Mas é necessário muita determinação para que os sonhos se concretizem. Amém? Diga: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O ano de 2015 vai ser um ano que vai ter lutas, mas vai ser um ano de vitórias para aquele que crê. O ano de 2015 vai ser um ano que vai ter adversários, mas vai ser um ano de reconciliação. Amém ou não? De restauração, onde a bênção de Deus vai operar na tua vida. Mas olha para o teu irmão e diga: não desista. Enquanto você não cruzar a linha, tem que continuar avançando. Ah, pastor, mas eu não estou com vontade. Mas não é pela vontade, é por uma decisão. Abraão foi chamado de quê mesmo? Qual que é o título que a Bíblia dá para Abraão? O pai da fé. Quanto tempo que Abraão teve que esperar para Deus fazer a obra na vida dele? 25 anos só para nascer o Isaac. Depois, muito mais anos. Quando o Isaac já é um homem feito, alguém disse que ele tinha por volta de 33 anos de idade, Deus pede que o sacrifique. Durante todos esses anos, Abraão continuou crendo na promessa. Abraão só foi o pai da fé, porque ele não começou assim, mas ele terminou assim. Diga para a pessoa ao teu lado: o ano de 2015 trará para você desafios, e você não vai desistir deles. Paulo não seria o grande apóstolo dos gentios, meus queridos, se ele tivesse desistido por causa das perseguições. Mas, sobretudo, Jesus não seria o salvador do mundo se ele descesse da cruz. Tem muita gente que nada e morre na praia.
Adianta alguma coisa? Como é que você vai querer ser lembrado com uma pessoa que nadou e morreu na praia, ou com uma pessoa que nadou e pisou a terra firme e chegou no lugar que Deus tinha para você? Amém ou não? O povo de Israel deixou de entrar na terra prometida. Por quê? Porque descreu. Esta palavra é simples, mas ela tem que ser mastigada, incorporada para cada um de nós. Como família, como indivíduo, você vai ter lutas. E o que Deus está dizendo para você: filho, eu estou com você sempre. O passado, os erros, as decepções, as perdas, o que foi ruim para você, você tem que esquecer. Olha para a pessoa do teu lado, diga: bota isso na tua cachola. Diga: o que te machucou, você vai esquecer. Diga: não é de uma vez, mas é um processo. A cada dia eu dou um passo mais em direção à liberdade. Amém? Segunda lição é: a carreira ainda não acabou. Diga para a pessoa do teu lado: a maratona ainda não acabou. Você ainda não cruzou a linha. Continua avançando. Tem hora que você vai estar forte, alegre, cheio da unção. Tem hora que você vai estar meio capengando. Mas você não vai parar. Olha para a pessoa do teu lado e diga: esta não é uma opção. Continue avançando. E a terceira lição é que diga assim: eu corro por causa de um prêmio eterno. Amém. Vamos ficar de pé, queridos. O ano de 2014, para mim, foi um ano que eu tive muitas alegrias e muitas vitórias. Mas eu tive algumas tristezas também. Mas eu quero dizer para você, querido, que eu coloco isso em prática. Eu sou italiano, né? Italiano bota tudo para fora, fala o que sente, fala o que vai fazer, acontece, não faz nada. Bota para fora, entrega para Deus e deixa o Espírito Santo curar. Amém ou não? É isso que eu tenho feito na minha vida e tem dado certo. Eu quero te dizer: não alimente mágoa de ninguém. A verdade é que aqui nessa vida nós somos todos pecadores. Está me entendendo? Quando você chegar no céu, você não vai chegar no céu e alguém vai dizer, bater nas suas costas, dizer: olha, meu filho, você é sensacional, você chegou aqui pelo teu esforço. Lá no céu, meu querido, vai estar todo mundo olhando para o outro e falar: uai, nós estamos aqui. E sabe o que vai estar marcado na nossa testa? O nome do Senhor Jesus, porque é por causa dele que nós vamos chegar lá. Amém ou não? Então nós somos todos agraciados por ele. Não vai ter ninguém lá que fala: eu cheguei aqui. Até o Paulo dizia: eu não cheguei lá ainda, continuo me esforçando. O grande apóstolo Paulo. Que Deus possa colocar no teu coração essa consciência da graça. Porque quando você tiver graça no teu coração, você vai olhar para a pessoa que erra com você e vai dizer: puxa, errou mesmo, mas eu também erro. E Deus olha para mim, não como alguém que quer condenar, mas como alguém que ama e já perdoou. Levante a mão para o céu. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa graça extraordinária, porque o Senhor foi até o fim, e o Senhor enfrentou muito mais do que a dor física. O Senhor enfrentou o rompimento de uma relação eterna. O Pai virou as costas para o Senhor, para que o Senhor pudesse nos aceitar como filhos. Por isso eu te peço, Senhor, a começar da minha vida, enche a nossa vida de amor, de gratidão, de graça, de misericórdia, de esperança. Senhor, eu te peço, Senhor, que o ano de 2015 a tua igreja esteja encharcada
encharcada com o teu amor, para que aqueles que entrarem aqui, Senhor, possam ser libertos de toda mágoa, de toda tristeza, de toda cadeia, de todo vício, de todo pecado. Pai, que a tua palavra na nossa boca seja poderosa, que a tua palavra no nosso coração seja vida, Senhor, e que as vidas que o Senhor ainda tem para salvar sejam atraídas pelo amor que há em nós. Restaura, Senhor, os relacionamentos, as amizades, os relacionamentos familiares, ó Deus, pais e filhos, entre irmãos. Restaura, Senhor, os irmãos na igreja, Senhor, que as pessoas parem de olhar para os homens e ter expectativas dos homens, porque os homens nos decepcionam, mas nós prosseguimos para o alvo. Diga assim comigo: Senhor meu Deus, eu recebi a tua palavra, por isso eu decido esquecer das coisas que para trás ficam. Eu decido avançar para as que diante de mim estão. E eu decido seguir para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o meu Senhor e o meu Salvador. Amém. Aleluia, Senhor. E que agora a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor do Pai Celeste e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o teu povo, todos os dias do ano de 2015 e até a volta do teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Um ano muito abençoado, cheio da graça de Jesus na tua vida.